Então, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com essas pessoas afins nesse evento, Transdisciplinaridade como um caminho de valorização da vida em comum. A gente vai iniciar com um momento de sensibilização, de interiorização, e para isso eu convido vocês para a gente fazer um gesto, que são os mudras, que são gestos com as mãos que trazem uma intenção, né? Os mudras fazem surgir qualidades, virtudes. O que a gente vai fazer hoje é o Adi Mudra. Colocamos os dedos aqui nas palmas e abraçamos o dedão com os outros dedos e repousamos essa mão assim, com a palma para baixo, né? Sobre as pernas, sobre as coxas, como for confortável para ti. O Adi Mudra, é o gesto da quietude. Aí, se for confortável para ti, eu convido para fechar os olhos, para esse momento de interiorização. Fechar os olhos e levar a tua concentração para a tua respiração. Inspira, expira. Sente a qualidade revigorante da inspiração. Sente a qualidade relaxante da expiração. Inspira e na expiração solta, entrega. Observa que há uma pausa após a exalação. Eu inspiro, expiro e há uma pausa aí. Leva a tua atenção para essas pausas. Sente essa pausa em todo o teu corpo. Experiencia esse espaço, esse vazio, esse silêncio, essa pausa. Ao aquietar meu corpo físico, a mente torna-se serena. A serenidade abre portas, é um portal para experienciar a sensação de paz. Na quietude do meu ser, eu experiencio a serenidade e a paz. E visualiza essa sensação de paz como uma esfera. Expanda essa esfera para a tua rua, expanda para o teu bairro, expanda para a sua cidade, para o seu país, expanda para toda a América, expanda para o planeta. E agora vem retornando essa esfera. Retorna, 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 até voltar aí para o seu corpo. Sente essa sensação de paz, serenidade no seu corpo.
Leva de novo tua atenção para a tua respiração. Faz mais algumas respirações, inspirações e expirações de forma consciente. E aos poucos vai abrindo seus olhos e retornando. Eu passo a palavra para o professor Daniel falar a programação e a metodologia do nosso evento. Obrigado, Gabriele, foi maravilhoso. A gente tem dificuldade de voltar a essa vida rápida assim, né? Muito obrigado. Eu queria comentar que esse evento tem um significado pessoal para mim também muito grande, porque em 2001, quando nós fomos a Porto Alegre, junto com um grupo de alunos e amigos, participar da construção desse processo, lá deixamos uma pedra com a qual a gente se compromissou, vamos dizer assim, com a ideia de que um outro mundo é possível. E desde o ano passado, quando eu retornei a esse movimento, eu alimentei essa ideia de a gente ter uma participação mais marcante da transdisciplinaridade em direção ao Fórum Social. E deu certo. Eu não tinha claro isso. Então, é com alegria que eu apresento esse programa. Bom, nós vamos ter 5 apresentações que darão ao fórum a ideia do que é a transdisciplinaridade e da sua presença no diálogo com esse mundo. Nós vamos começar com a perspectiva dos espaços cognitivos de aprendizagem transdisciplinar, com a Vitória de Barros. Depois eu entro com a ideia da lógica enativa da vida. Seguimos com as éticas vinculantes, com a Juliara Hoffmann. Depois entra Vicente Góes, com a perspectiva da complexidade transdisciplinar. E, fechando esse bloco, nós temos o reconhecimento do ser na vida, com a Maria de Mello. Depois nós temos um espaço aí para perguntas e comentários, e concluímos com a apresentação de 2 recursos pedagógicos, que a Gabriele, a Adriana e a Juliana Araújo irão nos apresentar: a estrutura cognitiva do pensamento exposto e a noosfera de afinidade dos participantes. As pessoas estão convidadas ao entrarem. Eu peço que a Gabriele renove aí esse convite de deixarem uma palavra sentimento para esse momento. Era isso, Gabi. Obrigada, prof. Então, reforçando, né, vamos colocando ali no chat a palavra que expressa o nosso sentimento, que a gente vem chegando aí. E eu passo a palavra para a Vitória de Barros, com a sua apresentação, com a sua fala: a vida entra através e além, na transdisciplinaridade. Boa tarde. Vou compartilhar a tela, tá? Gostaria de saudar a todos que nos veem e ouvem neste Fórum Social Mundial 2022, que está sendo realizado na cidade do México. Falarei hoje aqui em nome do Centro de Educação Transdisciplinar, CETRANS, sediado em São Paulo, Brasil,
E o título da minha palestra é A Arte da Transdisciplinaridade na Vida. Saber o que é transdisciplinaridade é uma empreitada complexa, e ela pode ser melhor definida pelo que ela não é. Transdisciplinaridade não é um conjunto de princípios e conceitos lógicos, uma nova teoria do conhecimento. Ela não é uma nova abordagem ou visão que se pode ter dos sujeitos e objetos do mundo. Ela não é ainda um método e muito menos uma metodologia para estudar os fenômenos complexos. Podemos dizer que a transdisciplinaridade inclui 3 axiais: a complexidade, os níveis de realidade e a lógica do terceiro infinito. Esse arcabouço nos ajuda a perceber e compreender a realidade em que estamos inseridos e, a partir desses axiais, criar uma série de metodologias que auxiliam na sua aplicação. Mas ainda não chegamos ao cerne, ao coração do que é transdisciplinaridade, que como questão deve se colocar sempre em questão. As respostas às questões se constroem no tempo e, à medida que as respondemos, outras questões aparecem. A questão mais importante que se coloca para a transdisciplinaridade é que posso conhecer os princípios que a regem e sua metodologia, mas será que o pesquisador que eu sou, o professor que eu sou, o sujeito que eu sou é transdisciplinar? Por quê? A transdisciplinaridade tem a ver com o ser que eu sou, com a vida que eu vivo, com o si mesmo que me habita, com tudo que eu respeito e com minha ação no mundo. Isto é, com meu pensar, ser e fazer. Portanto, tem mais ressonância com o ser transdisciplinar do que com o conhecer transdisciplinar. Porque conhecer depende do que eu sou e de como eu penso. Isto é, se meu pensamento se reduz ao dicotômico, eu sempre vou ver as coisas apenas como separadas e sempre passíveis de respostas excludentes, de um sim ou não, branco ou preto, meu amigo ou meu inimigo. Se esta for minha realidade, eu sou um ser sem digno. A transdisciplinaridade do século XX, para pensadores desse século, a condição, a transdisciplinaridade, como o mais novo acontecimento, traz com ela um novo modo de pensar, uma nova inteligência, que tem uma dimensão experienciada e foi formulada de forma inicialmente por Basarab e Nicolesso, mas enriquecida com muitas contribuições que foram sendo feitas ao longo desses 25 anos por muitos pensadores que contribuíram para o seu florescimento. O tempo conta muito nessa tarefa, pois as ideias, as teorias, as ações vão se desenvolvendo, se transformando para renascer em outros formatos. Nesse percurso histórico da transdisciplinaridade, se entrelaçam o nosso caminho pessoal com nossas experiências interiores e exteriores que se misturam no mundo que habitamos, dando uma forma cada vez mais nova e especial ao já vivido e pensado. Assim, somos sujeitos singulares que vivemos no mundo e nele somos constituídos. Essa relação se estabelece fora da dualidade sujeito-objeto, pois o viver humano, o ser humano no mundo e o conhecimento que esse ser estabelece a partir da realidade vivida são uma única realidade e não existe mais o sujeito frente ao objeto, mas um acontecimento de constituição entre o objeto, o mundo, e o sujeito, o ser humano.
O mundo, dentro dessa concepção, abrange tudo que existe na natureza, assim como toda produção artística, cultural ou científica, incluindo nós, os seres humanos. Dessa forma, o mundo não diz respeito só àquilo com que o ser humano se relaciona, mas é um momento estrutural que constitui. Dito de outra forma, a articulação do ser humano, ente, mundo, acontece simultânea e reciprocamente. Assim, a relação mundo e humano não é um esquema dual separado, mas acontece mutuamente. A arte da vida se constitui junto com o mundo. Para pensadores do século XX, a condição de possibilidade da modalidade do mundo, isto é, da nossa existência, se dá pelo jogo especular entre terra e céu, divinos e mortais. E essa conjuntura aparece no entrecruzamento desses 4 elementos. Esclarecendo, a Terra é aquela que tem a capacidade geradora, onde produz, brota e eclode seres humanos, animais, plantas, rochas e tudo mais que existe. O céu é o que acolhe tudo que é produzido, pois ele tem a propriedade de acolher tudo o que acontece na Terra. A espera dos divinos, que são o signo ou o sinal do que pode acontecer sobre a Terra, representam a presença e o velamento que podem trazer um acontecimento que possibilita transformações. Aqui a arte tem seu lugar privilegiado, pois os poetas, os artistas, são aqueles que podem oferecer a boa nova e, assim, criam condições de possibilidade de mudanças profundas na sociedade. Finalmente, os seres humanos são os que conduzem e guardam continuamente à espera dos acontecimentos e sobre a terra. A transdisciplinaridade, como um acontecimento transformador, está mergulhado e se nutre desse quadripartido em toda a sua riqueza conceitual, na medida em que acredita que o ser humano é aquele que vislumbra o ser das coisas, e aquele que, na sua finitude, pode compreender o ser que ele é. O humano, como ser coari, isto é, como ser histórico, é um dos elementos constitutivos do quadripartido que vive sobre a Terra, sob o desígnio do céu, entre outros seres mortais, à espera de um desvelamento contínuo dos chamados do ser. O destino, a serenidade e o sagrado estão aí incluídos. Essa é a compreensão que eu imagino ver no devir da transdisciplinaridade, ao avançarmos na abertura de nosso entendimento da complexidade, dos diferentes níveis de realidade, do terceiro incluído e do terceiro secretamente oculto. A transdisciplinaridade trabalha no espaço vazio do que está entre, através, além das disciplinas, das pessoas, das coisas, dos fenômenos. Ela trata do que chamamos de realidade como tudo aquilo que resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou formulações matemáticas. E do real, como referência absoluta sempre elevada. O que é se entre? O que é estar entre? Tem espaço-tempo no entre? É o intervalo de um todo estruturado? Ou é o intervalo de um todo fluido que está sempre em movimento? Estamos no mundo, mas vivemos no entre o hoje e o amanhã, entre o aqui e o acolá, entre o imanente e o transcendente. O conhecimento deste mundo também vive no entre as disciplinas e os fenômenos, e vamos caminhando e atravessando véus
E percebendo que nos diferentes níveis de realidade tem sempre esse entre, pois cada um deles tem leis próprias que precisam ser percebidas e compreendidas, para encontrar algo que permita atravessá-los para acessar o outro nível. O entre é um lugar de passagem, mas não é um lugar em que permanecemos. O mágico é que, ao passarmos no entre, saímos do outro lado do vale, transformados, renovados. As grandes batalhas acontecem nos tempos e espaços do entre. E a abertura para essa compreensão ajuda a fazer o trajeto com mais leveza, menos dor e mais graça. A esperança de conseguir atravessar o entre e a fé que a travessia pode ser feita nos anima. Atravesse é outra palavra cujo sentido encanta. Para que algo atravesse, ele precisa ser visto através de algo leve, fluido, móvel. E tudo que for rígido, duro, fixo, não atravessa, nada passa entre seus elementos. O através também funciona como um véu muito fino, translúcido, por onde a luz passa e por causa da luz se pode ver o outro lado. O através atravessa também o movimento da pesquisa, da reflexão e da experiência. O ver através desvenda mundos, minimiza diferenças, maximiza a nossa pequenez perante as coisas que nos rodeiam. É como se enxergássemos por um filtro mais radical, que mostra que existem muitas formas de ver e perceber o mundo. Ver através nos mostra as coisas se desvelando a nós, se nós formos nos abrindo para que elas se revelem em nós. Além, palavra que evoca algo mais sublime. Ela fala do que está além de nós, além dos saberes, da percepção comum, mas que está presente na forma do sutil, presente na nossa existência, mas que muitas vezes nos escapa. A transdisciplinaridade, como esse novo pensar, e essa nova inteligência, mostra a clareza da futuridade que está além de nós, mas que já se vislumbra no horizonte. Nesse lugar, sem lugar, não existe causa nem efeito, agora nem depois, nem sujeitos nem objetos. É um lugar de silêncio, já tão celebrado pelas filosofias orientais, pelos povos das culturas ancestrais e indígenas de tantos países. Existem coisas maiores que nós. Elas espelham o que realmente somos. O mistério nos acompanha e acompanhamos o mistério da vida. Muito obrigada. Obrigada, Vitória, pela tua fala. Me esclareceu aqui muito que é esse entre, através e além, que a gente usa geralmente para falar sobre a transdisciplinaridade, e tu trouxe uma clareza aqui do que é, né? Essa abordagem. Muito bom, muito bom. Agora eu passo a palavra para o Prof. Dan, professor Daniel José Silva. Mas eu queria saudar a todas as pessoas, dizer da nossa alegria em estar realizando, participando desse evento com essas pessoas tão queridas. Eu vou apresentar os resultados preliminares de um estudo que eu estou realizando sobre o conceito de enação do Francisco Varela e da sua utilização como, ou pelo menos tentar mostrar a potência transdisciplinar do conceito. Francisco Varela morreu em 2001. Francisco Varela e Humberto Maturanas construíram, no período que vai de 72 a 84, a teoria da autopoiesis, em 4 documentos, 2 deles escritos individualmente, cada um escreveu um, e os outros 2 escritos coletivamente.
Aí estão os livros, eles estão publicados em diversas línguas, enfim, e eles dão uma completude nessa teoria da autopoiesis. Pode passar, por favor. A autopoiesis, uma aproximação à autopoiesis pode ser realizada através de duas dialógicas que já revelam o pensamento enativo dos autores. Eles não usam nesses 4 documentos a palavra enação, mas a lógica enativa está presente. Então, a centralidade da teoria da autopoiesis é dada pelo conceito de autonomia e a sua relação com a palavra cognição. Então, a autonomia é a forma com a qual o ser vivo acontece a própria fenomenologia dele, e essa autonomia exatamente acontece porque ela revela a capacidade do ser vivo aprender com o seu próprio operar, ou seja, aprender com a sua própria experiência. A isso Maturana e Varela chamaram de forma lapidar de cognição. Então, autonomia e cognição é o primeiro exemplo do que é enação, né? Enação é quando 2 fenômenos estão ligados na sua origem e desenvolvem-se e coevoluem juntos, né? A outra dialógica é acoplamento estrutural e clausura operacional. A clausura operacional é o fenômeno do ser vivo em constituir, construir, definir, delimitar o espaço onde acontecerá a autonomia. E essa autonomia acontece de forma acoplada com o ambiente que lhe cerca. Também aí nós vemos com muita clareza a ideia de enação, né? Pode avançar, por favor. O segundo momento que eu estou trabalhando é o momento da formulação do conceito, propriamente dita. Maturana sai definitivamente do Chile em final de 84 e vai se sediar em Paris, onde ele desenvolve, então, a sua carreira de professor e de pesquisador, de tal sorte que tem um processo, né, até que ele finalmente formule e escreva esse conceito, isso vai ser em 1989. E em 91 ele consolida isso com um livro um pouco mais robusto, com mais 2 colegas. Eu queria apenas destacar que nessa evolução de 87 a 91 teve um marco que foi em setembro de 87, quando ele passa uma semana lá na Índia, no norte da Índia, na cidade lá do Dalai Lama, eles passaram essa semana conversando, e as perguntas do Dalai Lama são muito fortes na revelação do pensamento enativo, né? Então, tem aí algo que, aí em 89, finalmente sai escrita o conceito. Pode passar, por favor. Então, nós vamos ter essa ideia de enação como sendo uma ação engajada, uma ação de coevolução em conjunto. A Gabi está me escutando? Eu pedi para passar aí. Então, eu vou dar 3 elementos aí. Então, o conceito de enação, eu queria dar 3 exemplos que podem caracterizar um pouco. Primeiro, a ideia de que no interior da unidade autopoética, por exemplo, você tem a célula, que é a primeira ordem, ou o corpo humano, que são as 2 ordens de sistemas autopoéticos, você tem a produção de todos os constituintes de proteínas que são produzidos, são todos eles coerentes com as necessidades da manutenção da vida. Então, tem uma coerência em que nenhuma molécula é produzida se não é necessária. Então, tem aí um agir coevolutivo, né? Então, a evolução da célula no interior do seu núcleo e no interior do seu citoplasma acontece de forma enativa. Depois você tem uma relação entre essa unidade e o ambiente fora dela, né? Que acontece de forma também enativa com respeito ao seu tempo. Bom, mas então eu estava falando que o conceito de enação
ele trabalha muito bem para explicar o que acontece no processo mesmo da autopoiese, dentro da clausura, como também o conceito de enação nos explica a reciprocidade histórica. Eu queria chamar a atenção para esse conceito de enação. Então, a unidade e o ambiente, eles possuem a mesma história, eles coevoluem, não evoluem isoladamente. Então, a enação é essa evolução conjunta entre cada unidade e o seu ambiente. Depois nós temos a disseminação deste conceito ao longo está tudo trancado aqui no meu negócio aqui. Bom, o último momento aqui nessa recuperação, nessa aproximação com o conceito de Francisco Varela, na página 8, por favor, você tem aí 8, aí você vai ter um conjunto de livros que ele escreve ou organiza de tal sorte que, pode passar, por favor, ele vai trabalhar uma episteme transdisciplinar nesse raciocínio pós-92. Por exemplo, numa palestra que ele dá em 1992, na Itália, ele vai falar sobre a ética como uma cognição enativa, que liga um sentimento interior com o mundo exterior. Então, se você não possui essa ética, você passa indiferente. Como na sustentabilidade a indiferença é um conceito forte para nós podemos agora mostrar que a indiferença é a falta de enação entre ética e realidade. Isso é muito importante para nós. Então, essa ideia da enação na ética para as questões ambientais poderá se mostrar muito reveladora. Bom, as outras 3 argumentos pedagógicos que eu falo ali vão na direção da relação entre cérebro e mente, da relação entre experiência vivida e fenomenologia, porque no final da sua vida, o Francisco Varela acaba criando um campo de pesquisa que ele chamou de neurofenomenologia, exatamente para tentar naturalizar o conceito de cognição que a fenomenologia utilizava e utiliza, né? Pode passar, por favor. Para nós concluirmos agora, nós vamos abordar a atualização deste conceito para esses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo. Desde 98, a gente está trabalhando a ideia de episteme cognitiva, a partir da teoria da autopoiese, que cria, então, o campo da metacognição, ou seja, a metacognição como um espaço de aprendizagem não mais com os conceitos operativos, na perspectiva de Piaget, mas sim a aprendizagem com a transição de paradigmas, ou seja, aquela frase de o reconhecer precede o conhecer, pois esse é o espaço do reconhecer. Agora mesmo, em 2022, haverá um evento forte lá no norte da França, exatamente sobre a presença atual de Francisco Varela. Pode passar, por favor? Então, eu quero apresentar os últimos 2 slides. O primeiro, então, propondo, é uma proposição, é claro que é ainda muito inicial, né, de que a inação pode ser trabalhada como uma lógica da natureza, uma lógica que é imanente na natureza física, que é constituinte na natureza biológica e que é transcendente na natureza humana. Então, ela assume esses 3 movimentos à medida que a sutileza da natureza física vai se tornando imanente na sutileza da natureza biológica, e essas 2 vão se tornando imanente, constituinte, transcendente na natureza humana. Pode passar, por favor? Este é o nosso último slide, e vem aqui também com essa perspectiva
inicial, né? Nós estamos vivendo hoje um estado mundial de emergência climática e humanitária. Desde novembro do ano passado, com a última reunião das partes sobre o acordo climático, já não é mais necessário falar de mudanças climáticas. As mudanças já aconteceram e estão hoje num rearranjo. O que nós precisamos entender é que a dinâmica do planeta é uma dinâmica sensível, enquanto que a dinâmica da biosfera é uma dinâmica sutil. Na dinâmica do planeta, nós sentimos imediatamente quando existe um terremoto, um furacão. Na dinâmica da biosfera, nós não sentimos. O processo é muito lento, devagar, é invisível aos nossos olhos. Somente com a nossa sensibilidade é que nós vamos ver que a quantidade de oxigênio no planeta reduziu e a quantidade da temperatura está subindo, já subiu mais de 1 grau, ou seja, a temperatura média passou de 13 para 14,1, e a redução do oxigênio, pelo menos no Equador, chega a 40%. Então, nós temos hoje uma realidade sutil acontecendo, porque a biosfera, o planeta já está fazendo com que a biosfera retome a sua capacidade, a sua plenitude biológica, que já se estabilizou. Bom, se você pensar que os ecossistemas mais jovens que nós temos são os mangues, eles estão estabilizados há mais de 100 mil anos, né? Mas eu acredito que esse tempo pode ser maior para que a biosfera retome os 13 graus que ela precisa, né? Então, nós temos pandemias como crise humanitária, onde a enação entre a saúde do humano com a sociedade, com a natureza, foi perdida. Então, o conceito de enação nos ajuda a compreender que nós estamos deixando escapar uma sutileza que, convenhamos, não é tão sutil assim, né? Nós não podemos conviver com um mundo tão insalubre como o que nós estamos vivendo. O segundo argumento é que o colapso que resulta dessa perda de enação dos humanos com saneamento, a saúde e a própria felicidade pública como bem comum, nos leva a uma situação de consolidação do colapso. Ou seja, a felicidade, decididamente, não é algo para ser buscado somente na individualidade, né? Então, a enação também nos ajuda a trazer essa ideia de bens comuns. Sem bens comuns, nós não sentimos a humanidade e, portanto, vamos construir um mundo somente de indivíduos. E, finalmente, o último argumento é a ideia da cidadania ativa, colocada lá no iluminismo italiano, em 1750, só recua um pouquinho, mas dá a ideia de que nós temos uma oportunidade de construir um mundo melhor, através de um conceito como a cidadania ativa, que atualizado, que se propõe a encontrar uma cidade, uma economia que seja mais saudável, cuidadosa e amorosa. Pode passar o último, por favor? Bom, eu queria agradecer e deixar esse sentimento de que, sim, eu acho que um outro mundo é possível, tem milhares, milhões de jovens e pessoas trabalhando no mundo todo. Eu apenas sinto e compartilho com vocês, e eu acho que essa é o sentimento de uma aproximação do movimento mundial da transdisciplinaridade com o Fórum Social Mundial, de aumentar convergências dos nossos pensares, dos nossos agir, né? Eu acho que isso nos dá uma perspectiva otimista, vamos dizer assim, num ambiente que está um pouco sofrido, né? Muito obrigado. Bem, agora seguindo, eu passo a palavra para a Júlia, para a professora Juliara Hoffmann. Obrigada, Gabi. Vamos ver se acerto o meu compartilhamento aqui com vocês, então. Estão vendo, Gabi, assim, em tela cheia? Tela cheia, tá direitinho, Ju. Que bom. Então, gente, boa tarde a todos. É uma alegria, então, imensa a gente estar participando oficialmente do Fórum Social Mundial, né, nesse ano de 2022, e trabalhando com essa temática aí que nos é tão cara, né, que vai tentar conversar com a transdisciplinaridade e a humanização do mundo.
E para fazer essa conversa, eu convido vocês a refletir sobre a dimensão ética da vida e a sua natureza vinculativa. Então, quando o professor Daniel faz esse convite, né, para pensarmos essa mesa aqui no fórum, ele vem com essa afirmação, né, de que a transdisciplinariedade ela é também uma experiência valorizadora da humanização do mundo, né, da humanização dessa nossa vida em comum. E aí, nas nossas primeiras conversas, já ficou bastante visível de que isso tem muito sentido, porque esse movimento da transdisciplinariedade, ele também nasce, né, com esse sentido, com essa missão, vamos dizer assim, de religare, né? Um religare do quê? Bom, primeiro porque provavelmente alguma coisa está desconexa aí no nosso agir no mundo, né? E o que está desconexo, então a gente pensa, né, nessas formas de reconexão, nesse sentido de religare. E um religare é quê? Às vezes um religare conosco mesmo, né? Com o mundo ao nosso redor, e muitas vezes com com a própria humanidade que há em nós, né? E aí e por isso a gente se pergunta, como é que pode, né, com tudo que nós sabemos, com todo o conhecimento que nós temos acumulado hoje, né, conhecimento científico, com tudo que nós passamos, né, sobretudo aí nos últimos anos, como é que pode nós continuarmos indiferentes, né, continuarmos anestesiados, continuarmos desconectados? Então, eu vejo assim que existem, né, diferentes origens para essas desconexões, essas disjunções. E uma dessas origens que eu quero trabalhar aqui com vocês é estarmos desatentos, desligados a uma das dimensões da nossa realidade, que é essa dimensão ética, que é uma dimensão aí que perpassa as nossas relações humanas, que é uma dimensão aí invisível aos olhos, mas presente no coração e presente, claro, na nossa cognição. E aí, né, e que tem a ver com o que a Vitória falou, desse pensar, ser e fazer no mundo. E aí, para pensar essa dimensão ética, eu gostaria de falar com vocês sobre algo que atravessa as relações humanas, que é essa experiência do vínculo. Então, toda relação humana, ela gera algum sentido de vínculo. Pode ser uma relação casual, né? Quando, por exemplo, você conhece alguém do seu trabalho, alguém do seu trabalho lhe é apresentado, e você tem ali um vínculo inicial com essa pessoa, você se sente motivado minimamente a cumprimentar essa pessoa, se você ocasionalmente, por exemplo, encontrá-la na rua, já tem ali uma relação inicial. E esse vínculo, né, essa relação, na medida que ela se constrói, pode ser um vínculo bem mais profundo. Por exemplo, uma relação de uma mãe com uma criança, com seu filho, né, uma relação que pode ser desde a gestação e para toda a vida, que, sem dúvida nenhuma, constrói um vínculo bastante profundo, então exige aí deveres, né, que nós nos auto-exigimos esses deveres com essa relação. E esses vínculos, eles não precisam somente ser entre pessoas, né? Essas relações vinculativas, elas também podem acontecer, por exemplo, com o nosso território, né? Se a gente pensar aí nos povos originários, nas comunidades ancestrais, a gente vai ver que esse vínculo com o território, ele é bastante profundo. Então, estes vínculos, ao longo do tempo, eles se convertem em fontes de obrigações. Essa palavra obrigação, né, ela é uma palavra que tem origem numa palavra em latim, que é obligatio, que significa estar diante de uma ligação. Então, esses vínculos, né, estar diante de uma ligação, nos exige determinadas atitudes e não outras. Então, os vínculos provenientes das nossas distintas relações com o mundo, eles vão nos gerar determinados deveres, né? Ligações, obrigações. E esses deveres, eles vão ser fonte de responsabilidade, desse agir, né? Responder com uma determinada habilidade àquela relação. Então, dizer que alguém é imoral, né? Em termos de ética, é lhe acusar de ser indiferente,
de não atuar de acordo com seus deveres e nem de sentir-se responsável pelos seus atos. Nesse sentido, então, a indiferença é justamente a ausência desse sentimento vinculativo. E essa indiferença, né, que acontece, ou seja, essa ausência de sentimento vinculativo, ela nos parece sempre estranha, não parece? Ela não parece condizer com o que há de mais humano em nós. E por que é assim? Por que somos assim, né? Ou melhor, por que não se trata de querermos ser assim, mas simplesmente de sermos assim? Dentro do campo da ética, da filosofia, há muitos anos, né, diferentes pensadores vêm tentando compreender de onde vem essa nossa faculdade valorativa, né, esse sentido de valorarmos o mundo ao nosso redor e de nos vincularmos a ele. Tem várias correntes teóricas que colocam que essa é uma capacidade evolutiva de sobrevivência, que é resultado aí de um processo, né, de seleção natural, né, de sobrevivência do mais apto. Hoje eu reflito, né, e aí nessa mesa com vocês, depois dessa apresentação do professor Daniel mais ainda, eu tenho refletido que essa nossa potência vinculativa, ela é muito mais um fenômeno enativo, né? Dessa ação coerente com o mundo ao nosso redor. E por quê, né? Porque a deriva natural humana, né, e sobretudo da própria vida, ela não é uma deriva de violência, de degradação, né, de competição, né? Essas atitudes não coerentes com essa nossa deriva natural é justamente um resultado aí da nossa desumanização, e que acontece quando essa nossa natureza vinculante ela é quebrada, né? Nós estamos anestesiados, nós ignoramos essa nossa natureza vinculativa. E isso, claro, né, é a prática da indiferença, né, da instrumentalização das pessoas, da natureza e do próprio futuro. Tudo vira um instrumento para alguma coisa e já não tem valor em si na relação que a gente constrói, né? E aí a gente trabalha então com essa ideia de negação da biologia do amor, né? Que seria uma negação justamente dessa nossa capacidade vinculativa, seria uma negação aí da nossa complementariedade imanente, né? E em termos pedagógicos, é a negação da legitimidade do outro nessa relação. Então, quando eu nego que o outro é legítimo, né, nessa relação que eu tenho com ele, com o mundo, eu perco toda a minha perspectiva potencial de aprendizagem, porque se eu não me relaciono de uma forma em que o outro também é importante, eu não tenho a capacidade de aprender com esse outro. E se nós não aprendemos com o mundo ao redor, nós perdemos também essa nossa potência, que é uma potência da vida, que é a de evoluir, né? Toda a história da vida no planeta, ela é uma história de evolução, porque aprendemos aí nessa relação do interno com o externo, dessa relação da nossa autonomia com o nosso meio, né? E aí a gente compreende que é na relação que se dá a aprendizagem ética, né? E não é em qualquer relação, é justamente nessas relações que nos vinculam. Então, não existe possibilidade de aprendizagem ética nesse agir indiferente, porque a ética ela vai justamente exigir esse estado de atenção constante com o mundo. E aqui tem uma sutileza assim, bastante importante, né? A gente viu que a ética, então, ela exige esse agir responsável, e esse agir responsável, ele vai poder acontecer de diferentes formas a partir do contexto que se dá essa nossa relação. Então, pode ser um contexto que nos exige um agir responsável a partir de ações amorosas, ou um contexto que nos exige esse agir a partir de falas honestas, verdadeiras, ou através de ações de justiça, essa forma de agir, né? Ela se embasa em diferentes fontes, né? Fontes que são invisíveis aos olhos, mas que são sensíveis, né, ao nosso sentir. E essas diferentes fontes é o que a gente conhece, denomina, né, em sociedade como valores, né?
justiça é justiça, amor, compaixão, que ele não tem um corpo propriamente material, então fica difícil de a gente apontar e dizer é exatamente isso aqui, mas eles são motivados por essa nossa sensibilidade, essa nossa capacidade sensível, né? Então, na medida que reconhecemos os outros, né? Nós temos essa capacidade de nos sensibilizarmos e, a partir daí, criarmos, né, esses vínculos e agirmos de forma responsável. Então, essa nossa capacidade vinculante, ela é um fenômeno que tem origem sempre numa emoção. Então, vejam, né, um exemplo. Eu preciso reconhecer a minha relação com o oceano, por exemplo, né, para eu poder estar sensível a essa relação, para eu poder aprender com ela e, sobretudo, para eu me sentir responsável por esse oceano, né, esse outro, nessa minha relação que eu reconheço. Então, para já ir finalizando, né, tá aí no meu minutinho final, a ética, então, ela é essa relação sensível e ela é, sobretudo, uma relação entre, né? Porque não existe, então, essa ideia de viver só, de viver isolado, né? Viver desvinculado, né? Essa tentativa de viver desvinculada, ela é sempre uma tentativa que leva ao colapso, né? Que seja o seu colapso enquanto pessoal, individual, seja o colapso daqueles ao seu redor, né? Então, eu vejo que um dos maiores desafios, né, em termos de dimensão ética na nossa sociedade hoje, é a gente conseguir construir, alimentar esses vínculos para além dos nossos grupos sociais, para além daquelas pessoas que estão próximas fisicamente a nós, que nós conversamos, né, cotidianamente, ou seja, a humanidade tem essa capacidade de se vincular enquanto uma grande sociedade global, né? Enquanto uma humanidade, né? Essa unidade, a gente pode estar vinculado e nos sentirmos responsáveis para muito mais além daquelas pessoas do meu território, né? Da minha nação, né? Então, os estrangeiros e por aí vai. A gente consegue, a gente tem essa possibilidade, a gente tem que alimentar esse vínculo. E para além das possibilidades vinculativas entre as pessoas, a gente sabe que a gente também se vincula, também se sente responsável pelos outros seres vivos, pela própria natureza como um todo, a partir do momento que eu reconheço essas relações, né? E nos sentirmos vinculados à própria ideia de futuridade, porque vejam bem, o agir responsável que é exigido a partir dos vínculos, ele é um agir que tem uma semente de futuridade, ou seja, é a construção do futuro que se faz hoje, não a destruição do futuro que se faz hoje, e sim a construção, né, desse futuro que a gente deseja e que a gente vai construir no presente, né? Então, para finalizar, Gabi, eu só vou deixar aqui, então, duas mensagens assim que eu entendo que são esperancistas nesse contexto. A primeira delas é essa ideia de que o vínculo faz parte, sim, da nossa natureza humana. Então, aqui eu acho que a transdisciplinaridade ela tem um potencial bem grande de nos auxiliar a nos habilitarmos a enxergarmos, né, o que está além desse mundo material, né? E aí a gente sabe que tem aí uma natureza sensível e uma origem sutil, né? E aí, como professor, também alimenta uma origem enativa. E eu compreendo, né, assim como o professor Daniel já falou uma vez, de que o vínculo tem essa potência, essa gravidez de transdisciplinariedade, né? Então, como o professor Daniel falou, eu também coloco que estamos aí nesses estudos iniciais, né, de pensar a transdisciplinariedade dentro dessa dimensão ética da nossa realidade. E a segunda mensagem que eu queria deixar é que a sensibilização humana, ela tem uma potência aí de ser mediada pelos bens comuns. Então, na medida que eu reconheço os bens comuns da humanidade, então o território, a água, né, os oceanos, a democracia, a saúde, enfim, na medida que eu reconheço esses bens comuns, eu consigo construir esse vínculo, eu consigo pensar nesse agir responsável, porque eu alimento o meu pertencimento ao mundo.
Então, fica aí 2 convites. O primeiro é a gente, né, se aproximar do CETRANS, e o segundo convite é a gente também, né, quem ainda não conhece, né, esse livro que eu estou mostrando aqui do lado é o livro escrito, né, concebido em 2019 pelo professor Daniel Silva, e aí ele trabalha 9 pedagogias, né, diferentes que conversam entre si e que buscam trazer olhares sensibilizadores para a gente justamente conseguir pensar a construção e atuar também, não só pensar, mas também atuar na construção desse mundo que a gente deseja. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Passei uns minutinhos aí. Desculpa, tá, Gabi? Me empolguei. Obrigada, Julie. Eu vou pegar o link ali do livro, vou colocar. É muito pertinente, né, a gente falar de vínculos. Ainda mais depois da mensagem que o prof deixou, que o outro mundo é possível. E aí esse olhar para os nossos vínculos. Eu aproveito esse intervalo entre uma apresentação e outra para falar para quem tem alguma pergunta, valorização das falas da Vitória, do Prof. Dan, da Julie, assim como as demais que virão. A gente terá um momento para essas respostas. Então, estou olhando aqui o chat e aí a gente vai ter um momento para essas questões. Então, coloquem aí as suas perguntas e valorizações. E aí eu passo a palavra para o Vicente, com a sua fala, a complexidade transdisciplinar do mundo. Obrigado. Bom, muito prazer a todas e todos. É uma grande responsabilidade e honra estar aqui falando de transdisciplinaridade no Fórum Social Mundial. A minha exposição, está carregando aqui, acho que está em muita sinergia com o que foi colocado até agora, né, sobre enação, sobre vinculação, sobre o ser, né? Então, vamos explorar nesse tempinho que temos esses 3 termos, tendo já como uma paisagem conceitual, né, uma paisagem não só de conceitos, mas também de impressões sensíveis, né, o que foi colocado até agora, né? Vamos falar então de complexidade por uma lente, né, a palavra transdisciplinaridade está aí no meio, e eu gostei disso, né, como se a transdisciplinaridade fosse uma ponte mesmo entre uma complexidade e um mundo, né, uma ponte ou mesmo um eixo, né? É dizer também que assim a complexidade pode ser percebida hoje em dia como uma característica de crises, né? Como uma característica de saturações e emergências, né? E a situação de uma catástrofe ou de urgências para as quais a gente não consegue uma solução através de um pensamento único, né? Através de uma linearidade causal, né? Mas gostei da palavra grávido, né? Crise é uma palavra grávida também, grávida de transformação. Crise significa transformação. Essa transformação pode ser facilitada, essa transformação pode ser inevitavelmente agressiva se a gente não cuida dessa transição. Mas é um fato a gravidez da crise, de uma transformação. E no caso da complexidade, essa transformação, ela é epistemológica, ou seja, ela pede, né, uma transformação na maneira de conhecer e também uma transformação ontológica, ou seja, uma transformação na maneira com que nos relacionamos com o ser, né, com o nosso ser. Né? E dessa combinação, né, de uma epistemologia, de uma ontologia e de uma lógica também, no caso do terceiro incluído, temos a transdisciplinaridade, né? Então, complexas são mesmo as crises que a gente está vivendo, ao mesmo tempo que a gente pode entender que essas crises vieram a ser pela falta de complexidade que desertifica o sujeito, desertifica as interdependências do tecido da vida
e desertifica a potência que emerge das contradições. Porque, afinal de contas, o que acontece quando a vida é complexa e o nosso conhecimento para abordar e dialogar com essa vida complexa não é, né? É uma questão retórica no contexto dessa reunião do Fórum Social Mundial. Sabemos, então, olhando pela janela de qualquer país, o que acontece quando a vida é complexa e nosso conhecimento não é. Mas essa questão aponta, sim, para um sentido que muito oferece ao esforço implicado de restaurar o humano como ponte entre consciência e vida. Quando a gente compreende a complexidade de uma forma transdisciplinar, a complexidade implica, então, necessariamente uma transformação cognitiva, uma reorientação desse complexo perceber, refletir, agir, que é próprio do ser humano habitado do seu espírito, encontrado em seu próprio íntimo, seu propósito de guardar e cultivar vida. Né? Então, de fato, a contribuição da complexidade transdisciplinar no mundo que apresenta todas essas saturações é oferecer recursos cognitivos novos, né, para lidar com essas complexidades que vivemos. Né? Essa frase foi também uma contribuição do professor Daniel numa reunião nossa. Mas então, o que é a complexidade? Né? Sem essa transformação cognitiva, sem essa apropriação ontológica da complexidade, né, a partir de uma ótica, então, disciplinarizada, a complexidade pode ser entendida como uma teoria, uma abordagem prática, um conceito filosófico, né, o que denuncia, ou testemunha, melhor dizendo, né, uma intenção de captura da complexidade para o seu entendimento completo, né, para torná-la talvez algo mais previsível, né, fazer a incerteza se acalmar dentro da certeza, né, da organização do conhecimento numa representação única, definitiva, sistemática. Né? Mas como a Vitória colocou muito bem, numa lente transdisciplinar, a complexidade é um pensar, verbo intransitivo, né? E uma inteligência, no sentido de uma conexão evolutiva entre a multireferencialidade, diversidade horizontal, né, da cultura, da sociedade, né, e com todos esses ciclos de retroalimentação, e um eixo vertical, uma multidimensionalidade do ser humano. A complexidade não é uma exclusividade contemporânea, ela é uma manifestação viva, transcultural e transhistórica. Quando a gente olha os saberes originários, muitas vezes é muito fácil de reconhecer características que as ciências da vida também reconhecem como complexidade, né? Então, a complexidade, ela não nasce como uma disciplina, ela nasce como essa característica de muitas disciplinas que vão encontrar na fronteira com a realidade viva uma insuficiência do conhecimento representativo. Né? A primeira aparição da complexidade, né, se dá nessa segunda metade do século XVII, primeira metade do século XVIII, na linguística, na gramática, se referindo às sentenças de neologismos que são de difícil análise gramatical. Eu entendi que isso é uma sintomática bem interessante, né? Que quer dizer, a sua primeira aparição já é em relação à linguagem do humano que produz mundos, né? E a dificuldade de uma atitude analítica em atrapar, né? Em conseguir contornar analiticamente esse fenômeno, né? A partir daí, a gente vê, principalmente no século XX, a partir da década de 70, a complexidade constituindo já uma epistemologia de um conhecimento, uma maneira de conhecer diferente, né? Com uma contribuição fundante de Edgar Morin, Ilya Prigogine e muitos outros cientistas, Gregory Bateson, por exemplo,
que foi um dos parceiros também de Varela em algumas produções, né, que olharam para sistemas vivos e entenderam que o conhecimento científico tinha algo a aprender por ali também, né? E a partir daí, muitas e muitas ciências encontraram suas intersecções com o fenômeno do complexo, né? Eu estou colocando aqui algumas, né, e são mais do que essas, mas vocês podem reconhecer que a complexidade da realidade viva toca muitas áreas do conhecimento humano, né? E todas essas ainda são prismas disciplinares, né? A complexidade, então, ela não cabe dentro de uma disciplina, ela pela própria natureza, ela não é especializável, né? Ela é mesmo uma característica dessa fronteira, que é eminentemente interdisciplinar, quando a gente olha para o conhecimento científico formal, e ela é transdisciplinar quando a gente entende que ela transcende, transborda até mesmo o formalismo do conhecimento, né? Vamos olhando um pouco mais para dentro dessa palavra, né, que também é uma contribuição grande do Edgar Morin, no sentido de popularizar essa etimologia, né, o complexus. E eu faço questão de apresentar o complexus junto com simplexus para desconstruir, talvez, essa oposição antagônica entre as duas coisas, né? Com vem de junto de, no sentido de uma articulação de elementos distintos, né? Como contemporâneo pressupõe uma diferença de elementos dentro de um mesmo tempo, né? E sim, também significa junto de, mas na sua incidência. Então, é simples de entender quando você pega um papel e você dobra ele, quando as pontas diferentes se encostam, isso é o junto com. E quando a dobra é uma só, esse é o sim, né? Então, uma realidade ela é sempre, ao mesmo tempo, complexa e simples, dependendo de como a gente entra em ressonância e coerência, né? Se a gente olha as partes, as relações, as diferenciações, a gente olha um complexos. Se a gente olha um todo, uma harmonia, uma totalidade harmônica, um holus, né? No sentido de um holismo, né? A gente olha uma simplicidade. Só pensar num pôr do sol. Tem muitas relações que têm que entrar, né, em contato umas com as outras para emergir um retrato de pôr do sol, que é completamente singular, e a gente não tem a experiência de complicado com isso, né? O pôr do sol é, ao mesmo tempo, simples e complexo, né? E plexo, então, é tecido ou dobra, né? Então, o tecido, ele é, ao mesmo tempo, a reunião dessas diferenças e uma emergência de uma coerência harmonizada entre os nós daquele tecido, né? Eu tenho aqui esse retrato de uma nuvem de passarinhos, né? Um fenômeno que traduz visualmente, poeticamente, essa complexidade, essa simultaneidade também com a simplicidade. Você vê a forma, você vê o movimento, você vê a relação, mas você também vê né? Um e um diverso simultaneamente, né? Agora, por que complexidade? A gente falou de com e de plexos, né? Agora vamos falar desse dade, que é muito fundante também dessa compreensão transdisciplinar da complexidade do mundo. Por que complexidade e não complexismo? Né? Por que transdisciplinaridade e não transdisciplinarismo? Né? Bem, pela própria natureza da complexidade, que é aberta, né? Que talvez eu possa me arriscar a dizer depois da apresentação do professor Daniel, a complexidade é nativa, no sentido que ela se completa sempre no encontro, sempre em movimento, né? Ela é, então, uma disposição de ser, ela é uma disponibilidade, né? Uma abertura a, enquanto o ismo, né, remete à forma, à doutrina, à definição sistemática, né? Agora, nesse contexto, então, olhando para o mundo, para a necessidade de transformação,
né, para o perceber, refletir, agir, né, do ser humano habitado de seu espírito, né, eu indago, então, num propósito exploratório, num propósito de aproximação, o que seria, então, um ativismo na complexidade, né? A complexidade transdisciplinar assume, né, o tecido junto do complexo numa articulação íntima, com uma disponibilidade de ser, que, encarnada na sua disposição intimamente relacional, resgatando Juliar aí também, transcende o ismo. O agir de tal complexidade é atividade, querendo aproximar o ativismo de um refundar de mundo e humano, abarcando a contradição. Então, seria o ativismo da complexidade uma atividade transdisciplinar, né? Uma proposição feita de questão para manter sua abertura, né? E seu efeito exploratório dentro de nossas impressões de si. Né? Então, com isso, a gente pode entender que o conhecimento da complexidade transdisciplinar é uma articulação, ele mesmo um complexo, né? Entre a organização dessa informação sobre a realidade, né? Um conhecimento que busca a teoria e a prática, a aplicação, portanto, desse conhecimento para um mundo em crises complexas, né? Um conhecimento para o entendimento e, como já foi colocado aqui, um conhecimento processo de vida, e com vida sua fenomenologia, sua poesia, sua reintegração, né? Então, teoria e prática também dão lugar à relação experiência como processo de vida. E esse conhecimento substantivo pode se tornar conhecer verbo intransitivo também, e com uma finalidade de tornar-se. Eu me torno o que eu conheço e o conhecimento se torna também a realidade humana. Né? Isso teria sérias implicações para a concepção da tecnologia, né? Hoje em dia, tecnologia seja do campo material, seja do campo social, né? E isso também traduz o conhecer como entre, através e além. Né? Não vamos divorciar essas coisas, mas entender que elas têm viveres diferentes dentro do funcionamento social, cultural e no microcosmo de cada um, identitário, e como cada um saboreia a própria vida. Ou seja, a complexidade transdisciplinar devolve ao mundo sua vocação de morada do vivo, integrando o conhecimento que nos cerca, nossas relações e nós mesmos. Né? Como a gente está olhando para o entre, o através e o além, significa que o mundo, então, como morada de vivo, é uma circulação dessas identidades, eu, outro, mundo, natureza, né? Em vez da gente atomizar o ser numa intimidade privada, né? O ser não é uma propriedade interiorizada dentro de pele, né? O ser é a circulação dessas três forças, eu, outro, mundo, né? Nas qualidades de entre, através e além, como colocado pela Vitória, né? E essa conversa pode estar muito interessante, para mim, certamente mas alguns podem perguntar de forma pertinente, e isso é frequente, né? O que isso significa na prática? E, bem, é uma pergunta muito válida, e eu tento responder ela da seguinte maneira: na prática, isso significa o esforço de recriar a própria intenção dessa pergunta. Porque a prática é uma expectativa de aplicação onde a gente está olhando para um tornar-se atividade. O que isso significa na prática? Então, a transformação da concepção de prática em atividade.
E o que seria essa atividade? Atividade seria, então, mundo. Mundo não como uma coisa, não como um lá fora, não como um isto em crise, aqui no nosso caso, o mundo como uma atividade. A gente pode até experimentar, saborear na nossa mente o que seria a gente entender mundo como verbo, mundo como uma ação. E essa atividade de mundo significa uma abertura do ser para o complexo eu outro mundo, né? Então, eu sou um complexo eu outro mundo. Eu não consigo separar o que é meu e o que é a minha formação através do outro e o que é a minha formação através do mundo. Eu sou um complexo eu outro mundo. O mundo também é um complexo outro eu mundo. O outro também é um complexo outro mundo eu. Então, o mundo pode ser enunciado, talvez, nessa perspectiva de uma complexidade transdisciplinar, como uma percepção-ação do ser, sim, partilhado. Deixo vocês com esse neologismo, né, como uma provocação poética da gente refundar uma maneira de estar e de criar uma reflexão que tem, sim, suas incumbências pragmáticas, mas a partir de um outro paradigma de realidade. Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Eu achei curioso e surpreendente não encontrar numa fala de complexidade a partir de dialógicas, né? Tu fez outro caminho e com muitas novidades para mim, assim, né? Até a etimologia da palavra e essa provocação, essa motivação desse neologismo final do sim partilhar. Achei bem genial trazer esse pragmatismo também. Obrigada pela tua fala. E aí, agora eu passo a palavra para Maria de Mello com o reconhecimento do ser na vida. E aí eu compartilho. A fala de vocês que me precederam facilita muito, creio, o entendimento do que eu me propus a falar. E por isso eu agradeço a todos vocês, porque o Vicente já conseguiu fazer uma ligação bastante fértil com as falas anteriores, e eu acredito que na minha fala está representado também as falas que já foram proferidas, né? Você vai conseguir compartilhar, Gabriela? Vou sim. Bom, é com muito grande alegria que eu participo desse magno encontro, que é o Fórum Mundial Social de 2020 e 2022. E eu falarei aqui em nome do Centro de Educação Transdisciplinar, o CETRANS, que é sediado em São Paulo, Brasil. E a minha fala leva esse título, o reconhecimento do ser na vida. E temos aqui duas palavras muito importantes, ser e vida. Seguindo, eu nem vou falar da sequência, você segue. As palavras são importantes, porque elas nomeiam. E, ao nomear, elas trazem força e brilho, e que iluminam o que foi dito. E a nossa capacidade de falar é uma das características que nos identifica como Homo sapiens. E talvez um dia como Homo transdisciplinares. Banalizar a palavra é banalizar a própria vida. No pano de fundo da minha fala,
estão impressões que me foram deixadas por obras de pensadores do século XX e que marcaram a minha formação transdisciplinar. E também por aquelas impressões que eu recebi durante a minha vida, durante a minha jornada de vida, e que me transformaram. Ao falar sobre o reconhecimento do ser na vida, eu trarei para a conversa novas palavras. E que palavras são essas que eu trarei? Uma delas é questionar. Questionar não é pedir por uma resposta. Questionar é muito mais. Questionar é abrir-se para aquilo que se questiona. Questionar revela o questionador e a questão ao mesmo tempo, e abre a possibilidade do que está pronto para se atualizar. A outra palavra que abordarei aqui é a questão da transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, que foi uma palavra cunhada muito recentemente, na década de 70, tem 50 anos, é quase nada. É um novo modo de pensar, é uma nova inteligência que traz para a nossa reflexão, ao mesmo tempo, o que está entre, através e além das disciplinas, das pessoas, dos fenômenos e das forças. E isso é de grande complexidade. Eu passarei agora a depositar aqui umas palavras que me lembro agora de um grande poeta que eu conheci no primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, em Arrábida, um poeta argentino. E ele dizia o seguinte: uma invasão de palavras trata de encurralar o silêncio, mas, como sempre, fracassa. Tenta logo desprezar as coisas que habitam o silêncio, mas pouco consegue. E vai, por fim, se aproximar das palavras que convivem com o silêncio, mas então se produz o imprevisto. Continua lá. O silêncio se converte em palavra para proteger melhor as palavras que convivem com ele, enquanto a invasão de outras palavras se desvanece como um sopro furtivo e se completa o insólito. As palavras que ficam se assemelham agora muito ao silêncio do que as outras palavras. Next, próximo. Nas palavras que comumente proferimos, difícil sentir o que se assemelha ao silêncio referido por o poeta. O silêncio precede o pensar, e o pensar precede o falar. A partir de uma natureza, de uma aproximação de natureza transdisciplinar, distinguimos dois tipos de pensar que são expressos em dois tipos de falas. Um deles é o pensar que nomeamos de calculativo, que por natureza é quantitativo, mensurável, categorizável, esquematizável, racional, e que acontece no tempo calculável, e ele é independente da noção de escala. E, de um certo modo, poderíamos dizer que esse pensar é estático e é finito. Do outro lado, poderíamos pensar num tipo de pensar que normalmente é nomeado de meditativo ou de poético, ou poetizante, que se oriunda no silêncio, onde o tempo não é visto como ordinariamente o conseguimos, pois aqui há uma colisão entre passado, presente e futuro. Esse pensar, ele suspende o tempo, ele é infinito, ele é eterno e ele é puro mistério. A fala do falador denuncia a qualidade do seu pensamento, do seu pensar.
E podemos dizer que com relação a essa noção de ser e vida, nós temos uma colisão de ideias que exigem palavras novas. O pensar transdisciplinar aproxima-se dessa questão de ser e vida. E, através de uma abordagem multidimensional, 3 palavras contribuem para essa questão que agora... você não passou o slide, viu? Com essa questão que agora tentaremos nos aproximar. Essas palavras dizem respeito ao ser, enquanto ser dos entes, ser enquanto essência dos entes e ser. E é muito importante saber diferenciar essas 3 palavras e compreender a grande distância que existe entre elas. E nós falamos muito, normalmente, mas nós temos muito pouca relação e muita pouca compreensão com a epistemologia daquilo que nós falamos, e muito menos com a ontologia daquilo que nós falamos. Quando nós nos referimos a ser enquanto entes, nós estamos tratando daquilo que está presente à vista, aquilo que nos é dado. E essa noção tem uma relação íntima com os nossos 5 sentidos. Por exemplo, se eu falo, eis o meu celular, aqui eu tenho um celular. O celular que possuímos, ele tem uma marca, ele tem um modelo, ele tem uma capa, ele tem uma fabricação. Ele é um objeto, ele é um ente. Então, o celular é algo que nós podemos pegar, palpar, é facilmente reconhecível como objeto. Uma ideologia, um animal, uma pedra, uma ideia, uma pessoa, também pode ser um ser enquanto ente. Também pode ser um ente, é um ente. E no mundo de hoje, tudo foi entificado, o muito foi entificado, muito foi objetivado. E chega um ponto extremo onde que a nossa própria vida passou a ser identificada. A nossa própria vida se tornou um objeto. Se nós avançamos um pouco e vamos para a noção de ser enquanto essência dos entes, nós vamos ver que essência, nesse sentido, ela se expressa através de proposições. O que faz que um celular seja um celular? Ela responde à questão do que é. E o que faz um celular ser um celular não diz respeito àquilo que está presente à vista, que nos é dado, mas sim aquilo que tem mais relação com sua função. Ou seja, celular é algo que traz um fluxo de informação. Ele tem, subrepticiamente, um poder. Ele tem uma energia, uma tecnologia, e ele depende da energia. Que vale o seu celular sem a bateria carregada? Nada. Aí somamos essa essência desse ente, nós denominamos, no caso do celular, seria a celularidade do celular. É o que faz o celular ser o celular que ele é. A essência do celular não é um conjunto de celulares, mas se nos aprofundamos, se chegamos a esse ponto de reflexão, nós vamos ver, nós podemos chegar a elucidar quais são as benesses e os abusos que transpiram na essência desse ente. Ou, ampliando, qual é o abuso ou a benesse que transpiram na essência dos entes?
Mas, sobre a essência dos entes, pouco reflexionamos. Parece que a nossa tendência, no automatismo mais comum em que vivemos, é nos restringirmos ao ser enquanto entes. Nem sequer chegamos ao ser enquanto essência dos entes. E quanto ao ser? O ser foi esquecido, porque a reflexão entrou no lugar dele e ocupou toda a sua dimensão que lhe pertence. Ser é uma experiência singular, intransferível. É uma experiência de entrega, de repouso, de conciliação. Aqui não existe nem sujeito, nem objeto, nem tampouco identificação. É uma experiência de identidade mais própria. Temos que ouvir o ser. Se nossa fala se expressa a partir dele, uma outra qualidade se instala na comunicação. Isso implica que ir além do fenômeno lógico, do fenômeno psicológico, deixando esses fenômenos, lógico e psicológico, nos lugares de onde eles pertencem. O ser não é uma questão de representação, nem uma questão de opinião ou de conhecimento. O ser não se conceptualiza. Ele não é proposicional. Toda ciência e conhecimento, e como tal, um exemplo de pensamento proposicional. A experiência do ser não tem um manual. Ela é puro maravilhamento que acontece no instante, em nossa existência, ao sermos um com a vida, com o infinito, com o eterno. O esquecimento do ser, no mundo atual, é uma doença crônica que se evidencia de forma de tristeza, desconfiança, depressão, violência, suicídio. Essa é uma questão de altíssima complexidade. A experiência do ser cura. Esquecer o ser é esquecer o que é a vida. Se, por um lado, o ser enquanto essência dos entes, demandam a reflexão para ser acessado, por outro lado, o ser pede por nossa abertura para recebê-lo e por uma grande simplicidade e humildade para que ele possa se mostrar a nós. Se falamos de ser, estamos andando em uma ponte do entre, através e além, que não é um caminho para a vida, mas sim o caminhar da vida, com a vida. Sejamos mais receptivos ao ser. Existe uma contenda entre o racionalismo e a vida. Melhor sermos cuidadosos para não reduzir tudo à razão. Nesta ponte invisível, não estamos fazendo um pensamento a partir da natureza ecológica, mas a partir da natureza vida. E é isso que se refletirá na natureza ecológica e nos outros segmentos da vida. Outro slide, pode passar. Ouvir o ser, você muda. É receber a força de eclosão da vida e do desvelamento do que é principial. A dinâmica da vida não diz respeito à subjetividade e objetividade a serem preservadas. Podemos ficar numa aproximação teórica, ideológica para a vida e para a sociedade, sem nos deixarmos tocar pela aproximação articulada
da própria experiência vida, onde encontramos a fonte da humanização do mundo. Aqui se insere a diferença entre o autêntico e o não autêntico. O autêntico forja uma estrutura. Ele não sai de uma estrutura. Talvez esta seja o destino histórico do Homo sapiens, um ser em evolução. Falar em ser é falar das coisas que as pessoas sentem falta, sofrem por não tê-las, mas não querem ouvir. É falar da vida em conexão, em liberdade e em plenitude. Estas considerações fazem parte de nossas trocas, num diálogo como o de hoje, mas também elas fazem parte do nosso silêncio. E elas serão abordadas no terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, a ser realizado no México, em novembro de 2022. Nunca se conclui quando se questiona o que é ser, o que é a vida, o que é ser e vida para mim. E assim, como diz o poeta, respire e esteja aberto para receber. Obrigada. Uma olhada aqui no chat para ver os comentários das falas e quais as perguntas que tem. Aí, se eu pular alguém, vocês me ajudam. Então, tem a valorização da Tereza, lá no início, para o Prof. Dan, falando que ele congestionou os nossos neurônios e parabenizando pela apresentação. A Tereza também parabeniza a Júlia, dizendo que essa ligação da enação e criação de vínculos com a ética trans-D é um excelente campo de reflexão, pesquisa e descobertas na construção da futuridade. A Gabriela Guimarães falas lindas, Júlia. E eu gostaria de falar para a Júlia um conceito de Rivière, de vínculo de mútua representação interna. Ele se dá quando uma pessoa se torna significativa para a outra, de tal forma que uma consegue antever o comportamento da outra. Implica em uma reciprocidade, em significados e estados internos que se comunicam. A Mariana faz uma pergunta para o grupo. Se a teia se dá como vínculo, como lidar de forma transdisciplinar com os estranhamentos que nos conduzem à indiferença? Se a teia se dá como vínculo, como lidar de forma... É a ética, não é? Se a ética. Ética. Boa. Pode ler de novo, Gabi, por gentileza? Se a ética se dá como vínculo, aí faz mais sentido. Se a ética se dá como vínculo, como lidar de forma transdisciplinar com os estranhamentos que conduzem à indiferença? Lá no... Depois ela corrige, fala que é a ética, tá certo? Então, acho que vamos para essa pergunta e continuamos para as próximas. Acho que tu pode começar essa, né? A responder essa, mas é para o grupo. Isso, eu acho que todo mundo pode responder, né? Porque acho que a gente traçou aí um bom diálogo, né? Que nos torna aí habilitados para fazer uma rodada de resposta. Pensando na minha apresentação, de quem que é? Desculpa, Gabi, essa pergunta. Mariana. Mariana, pensando assim na minha apresentação, eu entendo a tua pergunta e tem várias formas de respondê-la, né? Porque, por exemplo, nós podemos ser indiferente ao outro num sentido de que nos tornamos anestesiados, num sentido de alguma coisa que acontece cotidianamente na nossa vida, a gente acaba nos tornando indiferente, às vezes até como uma forma de proteção. Por exemplo, uma pessoa passando fome
na rua, passando frio, né? A gente passa por ela todos os dias, todos os dias, todos os dias, e esse estímulo contínuo, e eu não consigo, não sei fazer nada, eu acabo tratando de fechar os olhos. Então, é uma forma de nos tornarmos indiferentes. Então, veja, a indiferença nem sempre é uma resposta violenta. Às vezes ela é uma resposta do tipo, não sei o que fazer, nada farei, porque não consigo, né? Então, tem várias formas de te responder. Pensando nessa linha do que eu estou te dizendo, o convite da ética, Mariana, é sempre que a gente trate de refletir, trate de estar atento, trate de encontrar uma forma de não ser indiferente àquele outro, né? Seja esse outro quem for. Então, a ética não vai te dar nunca uma resposta pronta, sabe, Mariana? Então, o que eu vou fazer com essas pessoas que estão na rua, né? Que eu sinto que não deveria, mas não sei o que fazer, né? Você vai ter que tratar suas estratégias, esse é o convite da ética. Você pode ter, e a ética não é um oráculo para dar resposta pronta, mas tem milhares de possibilidades que a gente pode tratar ao refletir sobre isso. Pode ser por uma ação direta, pode ser por uma ação política, pode ser por um diálogo, né? Participar aqui desse diálogo e trazer essas questões, pode ser dentro do teu trabalho, nas rodas de conversa, enfim, tem diversas formas de atuarmos para não tratarmos de sermos indiferentes, né? E veja bem, indiferença não é ao contrário de uma ação violenta, né? Ou de um ódio, né? Uma ação específica, né? São dimensões de como nós lidamos com o mundo ao nosso redor, né? E como nos sentimos mais ou menos vinculados a esse mundo. Eu não sei se eu queria ter lido a pergunta, assim, eu não consegui ler ela, mas eu acredito que consegui minimamente dizer alguma coisa. Posso passar a palavra para as outras pessoas para não monopolizar aqui também as respostas. Muito obrigada, foi muito interessante. Muito obrigada. A minha questão era realmente também, não a questão só da anestesia, mas do estranhamento. Essa que era a minha questão para o grupo. De fato, a anestesia leva à indiferença, mas uma das dificuldades que nós temos nos diálogos transdisciplinares é, de repente, um estranhamento que vem da mesma forma que vem um vínculo. E o que eu vou retomar a fala é o reconhecimento antes do conhecimento, né, que trouxe o professor Daniel. E existe também, ao invés do reconhecimento antes do conhecimento, o estranhamento antes do conhecimento, né? Às vezes a gente se estranha e a gente não sabe por que a gente se estranha. E a gente não entende bem por onde vem esse estranhamento, mas ele vai causar uma série de conflitos cognitivos lá na frente. E ele pode conduzir a longo prazo a essa anestesia, essa indiferença. Mas eu acho que num primeiro tempo, e era essa a minha colocação, o que fazer quando a gente se estranha num grupo, num encontro, né, numa reunião,